E aí, gente, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai aprender a calcular derivadas dessas funções que estão aqui em cima, x elevado a n e raiz enésima de x. Vamos lá? Então, basicamente, gente, para a gente calcular essas derivadas, a gente pode, de novo, aplicar a definição, né, aqueles limites que a gente viu, mas dessa aula para frente, a gente vai lidar mais com teoremas, com algumas regrinhas de como a gente calcula essas derivadas de forma mais prática e mais rápida, sem precisar ficar passando por aqueles limites. As aulas anteriores foram mais para a gente ter uma noção de como elas são calculadas, mas daqui para frente a gente vai um pouco mais direto, certo? E o primeiro teorema que a gente tem aqui é esse, ó. Seja n diferente de zero um número natural. Então, olha só, se a função é um x elevado a n, x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo, a quinta, a derivada da função é n vezes x elevado a n menos 1. O que está acontecendo aqui, ó, basicamente? Visualmente, o que acontece é que esse n, esse expoente do x, ele tomba e o expoente diminui de uma unidade. Então será x ao cubo, cai o 3, fica 3x ao quadrado, diminui 1 do expoente. Certo? Você poderia calcular essa derivada usando aquele limite, mas daqui para frente, caiu numa função desse tipo, a gente pode aplicar essa regrinha. E olha só, essa regra, ela vale não só para quando o expoente é um número natural, que é o que está aqui nessa letra A do teorema. Ela vale para qualquer outro número, se for inteiro negativo também, ó. Se você tiver elevado a menos alguma coisa, do mesmo jeito, você tomba o expoente, né? Então eu posso pensar que eu tombei, eu tombei esse expoente aqui, derrubei ele, veio para cá multiplicando e diminui uma unidade, ó, menos 1. Certo? E mesmo que fosse uma fração 1 sobre n, você também tomba e diminui uma unidade. Então é a mesma regrinha. Se você tiver x elevado a algum número, que pode ser natural, pode ser um inteiro negativo, pode ser 1 sobre n, pode ser uma outra fração qualquer também, que eu não coloquei aqui, mas vale também qualquer outra fração, você tomba o expoente e diminui 1. Tomba o expoente multiplicando, né, e diminui 1 do expoente inicial. Repare que x elevado a 1 sobre n que aparece aqui, ó, é a mesma coisa que raiz enésima de x. Por isso que eu coloquei aqui no título da nossa aula que a gente vai fazer derivadas de x elevado a n e de raiz enésima de x, certo? Esse 1 sobre n, lembra, né? O que está em cima da minha fração é o que está dentro da raiz, o que está embaixo da minha fração é o que está fora da raiz, certo? Está por cima, está por dentro, está por baixo, está por fora. Então, com isso a gente consegue também calcular derivadas de raízes. Beleza? Vamos agora fazer 3 exemplos para a gente compreender melhor essa coisa aí, essas derivadas. Então, primeiro, seja f de x igual a x ao cubo. Item A, calcule f' de x. Pelo que a gente acabou de ver, tranquilinho, né? F' de x. Então a gente tomba o 3 e aí diminui 1 do expoente. 3x ao quadrado. Aí que beleza, rapidinho. De novo, só para ficar claro, você poderia ter calculado isso aqui, ó, como sendo o limite, olha que complicado que ia ser, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Você poderia ter calculado esse limite que você ia chegar nessa mesma coisa, mas ia dar muito mais trabalho. Aqui a gente chega direto. Daqui para frente a gente não vai mais usar essa definição. Certo? Deixa eu apagar isso. Beleza, opa, acabei pagando uma coisa a mais. 3x ao quadrado. Beleza, agora ele quer o f' de 2. F' de 2 significa pegar essa derivada que eu calculei para qualquer x e trocar o x por 2. Então, de novo, tranquilinho, ó. F' de 2 vai ser 3 vezes 2 ao quadrado,
que seria 3 vezes 4, né? Que é 12. E a letra C, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 2. Que, afinal de contas, é para isso que serve basicamente o cálculo de derivadas. Calcular retas tangentes. Só para a gente ilustrar o que a gente está fazendo aqui, ó, antes de chegar na equação, né? Basicamente, ó, vou fazer aqui no cantinho, aqui embaixo, como que seria mais ou menos o que está acontecendo. Então eu tenho... Opa, vou fazer um pouquinho mais retinho. Basicamente teria aqui minha função. Aqui está o par de eixos. A minha função x ao cubo, o gráfico dela é mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Aí o que ele está falando? Ele quer a reta tangente ao gráfico dessa função f no ponto de abscissa 2. Então, se eu pegasse aqui a abscissa 2, supor que aqui seja o 2, ó. Ele quer a reta que é tangente ao gráfico nesse ponto. Que coisa mais horrível. Aí, assim, mais ou menos, vai? Ele quer a equação dessa reta tangente aqui. Para eu determinar a equação de uma reta tangente, eu preciso primeiro do ponto que ele está passando. Eu já sei que o x do ponto é 2. E qual que é o y desse ponto? Bom, esse ponto faz parte do gráfico. Então basta eu colocar aqui no lugar do x, ó, que é o f de x. É o f de 2, no nosso caso 2 ao cubo, 8. Então o y desse ponto é 8. Meu gráfico está totalmente fora de escala, né? Então eu já sei que a minha reta passa pelo ponto 2, 8. Falta descobrir a inclinação, o coeficiente angular dessa reta para conseguir determinar a equação, certo? Porque lembra que a equação de uma reta nada mais é do que y menos y0 é igual a m x menos x0. Onde x0 e y0 é um ponto que eu sei que ela passa e m é o coeficiente angular dela. Nesse nosso caso... Opa! Deixa eu tirar um negócio aqui. Nesse nosso caso, o y0 é o y do ponto que passa, que é 8. Posso trocar aqui por 8. O m é o coeficiente angular. Só que o coeficiente angular bem nesse ponto aqui, ó, é a derivada, né, o coeficiente angular de uma reta tangente é a derivada. E a derivada no ponto 2, que a gente calculou no item B, que vale 12. Então posso trocar aqui, ó, por 12. E aqui fica x menos x0, no lugar do x0 eu ponho o x do ponto, que é 2. Beleza? Então x0 e y0 é o xy do ponto, e o coeficiente angular é a derivada, no ponto 2 nesse caso. Agora é só fazer a distributiva. Ali vai ficar 12x menos 24. E por fim passar o 8 para lá, ó. Fica 12x, menos 8 vai para lá, mais 8, menos 24 dá menos 16. Pronto. Essa é a equação da nossa reta. Para chegar nela, precisei da derivada no ponto 2, que eu usei a partir da função derivada, que a gente descobriu facilmente pela regrinha que a gente viu. Beleza, gente? Então vamos para o próximo exemplo aqui. Esse próximo, ela é para a gente só calcular a derivada, ou seja, só aplicar a regrinha, não tem nada de reta tangente aqui. Primeiro, se eu tenho f de x igual a x elevado a menos 4, a gente viu pela regra, pelo teorema inicial dessa aula, que basta eu tombar o menos 4, então f' de x aqui, ó, tombo o menos 4, e aí fica x elevado a 1 a menos. Menos 4 menos 1 dá menos 5, né? Certo? E acabou. Olha que rapidinho que é calcular a derivada agora, usando as regrinhas, sem usar limite. Aqui, isso aqui esquece, isso aqui não faz parte, não sei porque que estava riscado aqui já antes.
1 sobre x à sétima. É a mesma coisa... Espera aí. 1 sobre x à sétima é a mesma coisa que x elevado a menos 7. Concordam? Quando você eleva um número qualquer a um número negativo, o que você faz é inverter a base e aí o expoente fica positivo. Então, se está expoente positivo embaixo, é como se fosse expoente negativo em cima. Certo? E agora, para calcular a derivada dessa função com essa cara, é só fazer igual a gente fez lá em cima. Então, isso aqui eu tenho que f' de x, tomba o menos 7, e aí multiplica por x elevado e diminui 1. Menos 7 menos 1, menos 8. Pronto. Mais uma derivada calculada. E aqui, raiz de x. Para eu calcular a derivada de uma raiz, primeiro eu vou escrevê-la na forma de potência. Raiz quadrada de x, ó, aqui como quadrada quando aparece como se fosse o índice 2, né? E aqui é um x, é como se fosse x elevado a 1. Qualquer raiz você consegue transformar num expoente fracionário, onde o que está dentro vai em cima da fração. O que está fora vai embaixo da fração. Então, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. E aí, mesma regrinha do tombo aqui. Se eu quero calcular a derivada, basta eu tombar o meio e diminuir 1 do expoente. Quanto que é meio menos 1? Meio menos 1 vai dar menos meio. Fica assim, ó. Meio x elevado a menos meio. É só para deixar em formato de raiz, já que o enunciado estava em forma de raiz, né? X elevado a menos meio é a mesma coisa... Vou colocar aqui embaixo, que vai caber. É a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio positivo. Certo? Quando você está elevando a negativo, você pode inverter e aí fica o expoente positivo. E aí, de novo, x elevado a meio é raiz de x. Multiplicando em cima fica 1. E embaixo fica 2 raiz de x. Aí, a derivada de uma função raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz. Tudo bem, gente? E para encerrar, nosso último exemplo, determine a equação da reta tangente ao gráfico da função raiz cúbica de x² no ponto de abscissa 8. Então a primeira coisa é verificar que raiz cúbica de x²... Opa, nada a ver. Eu estou colocando aqui f de x, é a mesma coisa. Raiz cúbica de x² eu posso pensar como x elevado ao que está dentro fica em cima e o que está fora fica embaixo. Mesma coisa que x elevado a 2/3. Certo? E aí, para calcular a derivada, f' de x, eu tombo o 2/3, e aí diminuo 1 do expoente. 2/3 menos 1. Certo? Por que eu estou calculando derivada? Bom, porque ele me pergunta lá no enunciado a equação da reta tangente. E reta tangente tem tudo a ver com derivada, então já estou calculando antes. Certo? Antes de fazer as continhas em si. Ó, menos 1, nesse caso é conveniente pensar para mim que o 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. Certo? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Por que é conveniente pensar assim? Porque aí fica mais fácil fazer a subtração, né? Quando o denominador é igual, basta subtrair o que está em cima. Então, 2/3 menos 3 sobre 3 seria menos 1/3. Certo? Então, posso colocar aqui, ó, f' de x é 2/3 vezes x elevado a menos 1/3. E elevar a menos 1/3
é a mesma coisa que eu fazer embaixo elevado a 1/3. 2 sobre o 3 mantém, vai ficar x elevado a 1/3. E x elevado a 1/3 é raiz cúbica de x. Certo? Aqui é x elevado a 1, 1/3. Ó. Expoente aqui 1, aqui é o índice 3, 1/3. Beleza. Então essa é a função derivada. Agora o que ele quer? Ele quer a reta tangente ao gráfico dessa função aqui no ponto de abscissa 8. Vamos tentar fazer aqui mais ou menos um gráfico do que seria isso que ele está pedindo. Ó. Então a função seria mais ou menos aqui. Vou tentar desenhar. Mais ou menos, o gráfico dessa função aqui, ó, raiz cúbica, esses gráficos de raiz é mais ou menos assim. Certo? Passando aqui pelo zero, embora não está aparecendo muito, mas passo pelo zero aqui. Aí ele está pedindo a equação, e aí continuaria para trás, mas não importa para mim, porque ele quer a equação no ponto de abscissa 8, a equação da reta tangente no ponto de abscissa 8. Seria a abscissa 8 mais ou menos aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Vou pensar que o 8 é aqui. Aí vai ter um y correspondente. Qual que é o y? Bom, nesse ponto aqui, ó, se o x é 8, eu venho na função, troco o x por 8 para ver o y. Fica a raiz cúbica de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. E raiz cúbica de 64 é 4. Certo? Então, para descobrir o y, você sabe a abscissa. A abscissa é o x. Você sabe que o x é 8, o y você joga na função para descobrir que é 4. E ele quer aqui a equação da reta tangente. Mais ou menos dessa equação, dessa reta aqui, ó, que eu desenhei. Certo? Para descobrir a equação dessa reta, o que eu faço? Bom, primeiro tem que lembrar aquela formulinha, né? Y menos y0 igual a m x menos x0. Essa é a equação de uma reta se eu conhecer o ponto inicial, o ponto que ela passa e o coeficiente angular. Nessa reta nossa, eu já sei que o y0 vale 4. Opa, não é igual aqui não. 4. O m é o coeficiente angular, que eu ainda não calculei, né? Como que eu calculo? Bom, eu calculei a derivada. Essa derivada significa o coeficiente angular para qualquer x que eu quiser. No caso, eu quero o coeficiente angular quando x vale 8. Então é só trocar aqui por 8. Certo? Então eu tenho lá, ó, f' de 8 vai ser, é só trocar aqui, 2 sobre 3, 2 sobre 3 raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 sobre 3 vezes 2, cancela os 2, fica 1/3. Aí. Então, no lugar desse m que aparece aqui, eu vou colocar 1/3. E aqui x menos x0 é o x que a reta passa, que é 8 nesse caso. Agora é só passar o 3 multiplicando, fica 3y menos 12 igual a x menos 8. E aí, a equação da reta, vou fazer a equação geral de uma reta. Vou passar tudo para o primeiro membro, vai ficar 3y menos x. O menos 8 vem para cá mais 8, fica menos 4 igual a 0. Pronto. Você pode deixar o y de um lado, isolar o y e tal, mas assim também tá certo. A equação da reta é essa aqui. Beleza, gente? Então nessa aula eu quis mostrar para vocês como que a gente calcula derivadas desses tipos de funções, que são as mais tranquilas de serem calculadas,
e mostrar também, lembrar como é que a gente determina equações de retas tangentes a partir de derivadas. Beleza? Então, até a próxima. Tchau pra vocês.